Oi, tudo bom? Eu sei que provavelmente a gente não se conhece ainda, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem parado para pensar na sua carreira? Quais são os seus objetivos profissionais? Aonde que você quer estar daqui a 10 anos? Tá, eu sei que 10 anos realmente é muito, ainda mais em tempos tão improváveis, mas daqui a 5, 1 ano, 6 meses. Pois é, eu sei que é difícil pensar e responder essas coisas assim de bate-pronto, mas foi justamente pensando nisso que eu fiz essa série de vídeos para poder auxiliar a refletir, a pensar e a planejar a carreira. Para isso, eu entendo que nada melhor do que a gente pegar carona com pessoas que fazem, que fizeram, pessoas reais, pessoas do nosso dia a dia, exemplos de diferentes áreas, diferentes profissões que pegaram a sua carreira na mão, se reinventaram, olharam para si, olharam para as oportunidades e a gente poder pensar o que elas fizeram que deu certo, o que deu errado, porque também dá errado, o que a gente precisa fazer para a gestão da nossa carreira. Eu sou Jaqueline Mânica e essa é a websérie Carreiras na Rua. Bom, quando a gente pensa em carreira, é muito natural a gente imaginar a carreira como uma linha reta, somente pensando sobre os aspectos da profissão, da atividade laboral. Carreira é muito mais complexo do que isso. É o que a gente chama, numa linguagem mais técnica, de construto social. Toda a nossa formação, a nossa identidade profissional, o tempo inteiro ela está atrelada ao meio que a gente vive. Hoje, o que eu estou fazendo? Eu preciso levantar a cabeça e olhar o que está acontecendo no entorno. Senão, a gente fica uma bolha, uma ilha. E isso também acontece na nossa história profissional. O nosso ambiente, da onde a gente nasceu, com aonde a gente estudou, com quem a gente conviveu, tudo isso impacta, mas não determina. Pensando nisso, a gente convidou o Mauro para ser uma dessas histórias que a gente vai pegar carona e que a gente vai aprender um pouquinho de como que a gente pode dar conta e a gente não ficar refém do passado. O Mauro foi uma das pessoas que eu conheci nas minhas atividades profissionais e eu fiquei encantada com a história dele, porque foi uma pessoa que teve um início de vida bem difícil, ele sabia onde queria chegar e ele foi realmente driblando essas dificuldades. Uma virada de jogo de uma pessoa com uma capacidade de persistência muito incrível. Vamos conhecer a história dele? Eu sou oriundo de uma família de 6 filhos e eu sou o último. De origem muito humilde, muito pobre, muito carente, tivemos que correr muito atrás das coisas e essa foi a nossa luta. O que eram os lemas dentro da minha casa? Humildade, trabalho, seriedade e meu pai sempre disse, meu filho, cuida do teu CPF, tenha caráter. Eu costumo dizer que eu dei errado, eu sempre tive uma ambição de querer estudar e de querer vencer. E o meu pai, inconsciente, ele me desafiava. E como meu pai me desafiava? Ele dizendo que filho de pobre não vencia. E eu dizia, pai, um dia eu vou vencer, pai. Porque quando eu ia com meus pais para casa onde eles limpavam, enfim, que eles trabalhavam, eu olhava aqueles quadros de formatura e aquilo mexia muito comigo. Porque eu não entendia o que eram aqueles quadrinhos pequenos, naquelas fotinhas que na verdade nada mais eram os colegas de turma que ali se formaram. E aquilo mexia, eu achava tão bonito, porque toda casa que eu ia tinha aquele quadro de formatura. E eu sempre gostei de estudar, foi uma coisa que sempre me motivou. Com 16 anos de idade eu entrei no INSS, continuava estudando, 2º grau, e era o dinheiro que eu ajudava em casa e era o dinheiro que eu contribuía. E isso me trazia um prazer muito grande. 17 anos para 18 anos, eu fui convidado por um colega que trabalhou comigo no INSS para fazer uma entrevista na Polícia Federal. E aquilo era um sonho meu, aqueles homens de preto, aquilo mexia comigo. Então eu vou conversar com o diretor do INSS e falo para ele que eu ia pedir para desligar e aí eu sou surpreendido. Com o quê? Ele disse, não, Mauro, tu está fazendo um estágio exemplar aqui dentro, nós vamos conseguir para ti um contrato emergencial com Brasília. Começa então a dar um start diferente na minha vida. Eu saio de um patamar de um estágio que na época era R$100 e eu passo a ganhar R$400, R$500, que na época era dinheiro. Nesse episódio então, se termina então o meu contrato. Um médico chamado Paulo Kelbert me pega da mão e me leva até um tabelionato. E chega para a tabeliã e diz, olha, tu precisa contratar esse menino. Esse menino é um exemplo trabalhando. Nesse episódio, então, eu começo a trabalhar no primeiro tabelionato de Pelotas. E aí lá estou desenvolvendo, estou começando, eu ainda estou no 2º grau. E eu digo assim, bom, agora eu tenho que ter meu desafio de conseguir engrenar na minha universidade. Eu preciso fazer uma faculdade. É uma necessidade, eu quero, eu busco, eu tenho que trabalhar para isso.
Incrível, né? A capacidade que ele teve, mesmo ainda muito jovem, o quanto que ele foi maduro, e esse é um ponto positivo, né? A dificuldade, ela também traz uma maturidade. E o quanto que o Mauro foi driblando essas dificuldades. Ele entendia que ele queria mais, ele queria um outro padrão de vida, ele queria atingir objetivos profissionais, ter uma carreira. E a maneira como ele foi construindo, então ele enxergou aonde ele queria chegar, tinha uma questão de qual é o foco, porque se a gente não sabe, né, ou não para pensar onde a gente quer estar, qualquer caminho serve. Então ele pensa nisso e ele vai desenvolvendo a capacidade dele de adaptabilidade. O que significa esse termo? Palavra bonita, chique, né? A adaptabilidade requer que a gente tenha preocupação e que a gente tenha organização, que a gente tenha disciplina para a gente chegar lá. E que a gente vença as dificuldades. Mas para vencer as dificuldades a gente tem que considerar quais são as dificuldades e como que a gente pode andar para frente. Começa então a primeira prova do ProUni, na qual eu ingressaria, desde quando tirasse uma classificação boa, tinha bolsa de 100% e bolsa de 50%. Nessa ocasião, então, eu fico em segundo lugar. E aí, 50% eu deveria pagar 50%. Como é que eu faço agora para pagar os outros 50%? Meu foco era estudo, eu precisava estudar. Entro então, ingresso, e aí Jesus Sorondo, que era quem trabalhava no primeiro tabelionato, ele diz: meu filho, vai lá que eu vou te apoiar no primeiro semestre, vai lá que eu vou te ajudar. Tu paga 25%, eu pago 25% e 50% é o governo que está te ajudando. Bom, vou lá então, realizo minha matrícula na universidade, meu curso então de Ciências Contábeis, minha primeira formação. E aí entra aquela questão assim, pai, socialmente agora, eu estou numa universidade que é paga, eu estou estudando com colegas que têm uma estrutura familiar e eu não tenho como agora lidar com toda essa diversidade. E aí, pessoal, o primeiro desafio é o quê? Tu acreditar em ti mesmo. E quando tem um propósito na tua vida e quando tem um objetivo formado, pouco importa o que está ao teu redor. Eu acho que teu foco é tu tá lá na aula, tu te entregar, não perder os teus princípios e teus valores. E esse foi o meu momento dentro da universidade. Vocês estão observando o quanto que esse cara é persistente e o quanto que ele é consciente em relação aos movimentos que ele está fazendo. O tempo inteiro, enquanto ele está estudando, e ele tem a noção de que ele precisa, ele tem a noção de que talvez ele tenha realmente que fazer mais força do que talvez outras pessoas que tenham os recursos mais fáceis precisem, e o quanto que ele vai articulando relacionamentos, o quanto que ele vai fazendo o que o mercado chama hoje de networking, né? O networking é a capacidade de relacionamento. São as pessoas com quem a gente vai encontrando no caminho e a gente vai se relacionando. E ele vai construindo tudo isso, montando como se fosse um grande quebra-cabeça. Ele vai estudando, ele vai trabalhando, porque tem que trabalhar para poder seguir o seu curso. Então, o quanto que ele realmente assim vai desenvolvendo a capacidade de resiliência dele, né? A capacidade de persistir, de não desistir. Porque todos nós tem um momento que a gente tem assim, dizer, não vai dar certo, vamos largar. E ele o tempo inteiro vem com essa fibra dizendo, eu quero atingir os meus objetivos. Eu entro na universidade, assumo a minha esposa, assumo o meu filho, me formo então na primeira faculdade, Ciências Contábeis. Tenho uma família constituída e agora eu preciso me dar os meus pulos. O que eu faço? Tento empreender. Eu faço um escritório e tento abrir um tabelionato extrajudicial. Podem me chamar de louco, mas foi o que eu fiz, pessoal. Eu aluguei uma sala e lá tô querendo fazer escritura particular. Impressionante, as pessoas iam procurar. Imagina, eu tinha 20 anos. Qual foi o grande erro meu do empreender? Eu peguei o dinheiro que eu tinha e eu investi num projeto sem ver a viabilidade, sem entender um pouco de negócio. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu tive que, então, procurar trabalho. Estagiário de novo. E aí, nesse episódio, então, sendo estagiário, trabalhando, e comecei a me desenvolver dentro das safras e cifras. E muito legal, pessoal, eu nunca parei de estudar. Eu só parei 1 ano de estudar. E aí, depois de 2009, então, eu ingresso novamente na universidade para, então, fazer Direito. Eu ingresso no Direito, 2014, formo, então, em Direito. 2013, nasce, então, meu segundo filho. Deu um outro sentido na minha vida. Aí ficou um viés muito mais profissional, eu queria ser o melhor profissional possível. Aí eu fiz especialização em Direito Tributário, eu busquei gestão empresarial, eu busquei gestão de pessoas e coaching, eu fiz terapia. Se tem uma coisa que vai garantir qualquer pessoa, independente do lugar que venha, é conhecimento. Conhecimento ninguém retira, o que vale é o caráter.
O que vale é a honestidade. O que vale é vocês buscar e construir a melhor carreira para vocês. Deem um valor para a carreira de vocês. Parem de se esconder. Busquem cada vez mais conhecimento. Invistam nisso. Gostaram dessa carona? Boa, né? Cada vez que eu escuto a história dele, eu realmente repenso e revejo, né, quais são as oportunidades que eu tenho para poder projetar a minha carreira. Ele entende as dificuldades, considera, respeita e aí ele vai construindo estratégias de relacionamento, estratégias de dedicação ao estudo. Tem um esforço aí. Ele vai realmente dando sequência e frequência em todos os movimentos dele, tentando entender que ele não é refém desse passado, que tem uma estrutura difícil sim, mas que ele pode construir a vida dele de uma forma diferente. E que convite pra gente, né? Como é que a gente está construindo a nossa vida? O que a gente precisa fazer para nossa carreira? É importante, pessoal, a gente poder entender sempre qual é o contexto que eu tô. De acordo com o contexto, quais são os recursos que eu tenho disponíveis. Quando eu falo recurso, é recurso financeiro, recursos de educação, recursos de pessoas que podem me impulsionar. Então a gente poder entender tudo isso. Entendendo quais os recursos que nós temos e quais os que nós não temos, é a gente poder pensar estratégias realistas, estratégias com o pezinho no chão e a cabeça lá na frente, para que a gente possa ir superando essas dificuldades. Agora, vale sempre a dica, pessoal, a gente tem que olhar para frente, mesmo que dê um friozinho na barriga, tem que olhar para frente, tem que poder pensar quais são as coisas que a gente quer e a gente precisa se organizar e persistir, sequência e frequência, tá ok? Então é isso, pessoal. Se vocês querem continuar acompanhando os nossos conteúdos, continuar conversando e pensando sobre esse tema tão importante, porque quando a gente fala de carreira, a gente está falando de trajetória de vida. Nos segue aqui, se inscreve no nosso canal, deixa teu comentário para que a gente possa realmente ir aperfeiçoando e pensando nos nossos próximos bate-papos. Até a próxima!